Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quando vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, com esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia à autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e sobre os que habitavam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, línguas e nação. Interessante, né? Que tudo isso que está sendo dito em Apocalipse, você vai encontrar, né, lá em Daniel 7, no decorrer dos versículos 3, 7, 12, né? Você vai ver essas descrições lá no capítulo de Daniel 7. E adorá-lo-ão todos os que habitavam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escrito no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva para o cativeiro vai. Necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade das primeiras bestas na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitavam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Diante os que habitavam sobre a terra, e que façam uma imagem da besta, aquele que a ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar o fôlego da imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o nome do seu, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens. Ora, esse número é 666. Capítulo 14 vai falar do Cordeiro e os remidos de Sião, né? Então, nós falamos aqui no capítulo 13 inteiro a respeito da besta, né? Essa besta, ela não só vai ter o poder religioso, como também ela vai exercer um poder político, né? A gente vê isso nessa descrição do capítulo 13.
Olhei, e eis que o Cordeiro de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados na terra. São estes os que não calcularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentavam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria e da prostituição. Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo à cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário o que se encontrara no céu. Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz o que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, vidimou a videira da terra e lançou o grande largar na cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 15 fala dos 7 flagelos. E vi do céu outro grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi com que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número
do seu nome, que se achava ao pé do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes, admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. E aí vai ser enviado os flagelos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se o céu, santuário do tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestido de linho puro e resplandecente, cingindo o peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. No 16 ele vai começar a falar desses flagelos, né? O capítulo 16 é todo falando desses flagelos. Fala do primeiro, que derramou a taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram sobre ele úlceras malignas e pestes perniciosas. O segundo derramou a taça no mar, e ele se tornou sangue de morto, né? E todo ser vivente do mar morreu. O terceiro derramou a taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram sangue. Consequentemente, morre todo, né? Todos os seres viventes dos rios e das fontes de água. O quarto derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar homens com fogo, né? O quinto derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E aí eles blasfemam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, né? E eles não vão se arrepender das suas obras. O sexto flagelo é uma taça que é derramada sobre o rio Eufrates, né? Cujas águas vão secar, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado da nascente do sol. E aí nós vamos ver que vai sair o dragão, a boca do dragão, a boca da besta, a boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a espíritos rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem ao reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico chama-se Armagedon. E o sétimo flagelo, o anjo vai derramar pelo ar, né? E vai sair uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. E aí sobrevieram relâmpagos, voz, trovões, grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, né? E o capítulo 17, que é o nosso último de hoje, descreve, né, a grande meretriz. Isso mesmo, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra
e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os habitantes da terra, né? E aí nós vamos ver que ele vai falar da grande Babilônia, né? A grande mãe das meretrizes, né? A abominação da terra. É assim que é descrito o capítulo 17. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos, como disse a palavra hoje, estarmos prontos para encontrar contigo. Queremos, sabe, papai, dar crédito à tua palavra, que o tempo está findando. E é necessário, Senhor, que os nossos olhos estejam postos em ti. Declaramos tudo que temos e tudo que somos pertence a ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.